Agora nós vamos falar sobre a preposição. Gente, a preposição e a conjunção são duas classes conectoras. A preposição, ela tende, presta atenção, tende, nem sempre ela vai ligar somente palavras, mas ela tende a ligar palavras. Já a conjunção, ela tende a ligar orações, podendo também ligar palavras, períodos, parágrafos, tá bom? Então, assim, o importante é que vocês entendam e conheçam as preposições e as conjunções, e aí, no contexto, com certeza, vocês vão conseguir identificá-las. Vamos lá. O que é uma preposição? Uma preposição é uma classe conectora e desprovida de independência. E aí o que eu quero dizer quando eu falo que essa classe ela é desprovida de independência? É que ela vai ser geralmente solicitada por alguém. Ou ela vai ser solicitada por um nome ou ela vai ser solicitada por um verbo. Na maioria das vezes ela vai ser solicitada, tá? Nem sempre, mas quase sempre ela vai ser solicitada. Então a preposição é uma classe conectora desprovida de independência que inicia função sintática. Vale lembrar que as preposições não exercem função sintática. As preposições não exercem função sintática. Mas elas mostram a nós, elas não exercem função sintática, mas elas mostram a nós que uma função sintática está começando. E quais são as funções sintáticas introduzidas pelas preposições? Vamos lá? Vamos comigo? As funções sintáticas introduzidas pelas preposições são as seguintes. As preposições, elas podem introduzir... O que elas podem introduzir? Elas podem introduzir objetos indiretos. Elas podem introduzir objetos indiretos. Elas podem introduzir complementos nominais. Elas podem introduzir adjuntos adnominais. Elas podem introduzir adjuntos adverbiais. Podem introduzir agentes da passiva. Elas podem introduzir orações reduzidas. Então você diz assim, Ricardo, quer dizer então que as preposições elas não exercem função sintática? Não. Mas elas mostram que ali está começando a função sintática? Sim. E aí, quais são as funções sintáticas que as preposições elas vão introduzir? Elas introduzem objeto indireto, introduzem complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, mas elas também podem introduzir orações, só que são orações reduzidas. Depois a gente vai ver isso, tá? Por enquanto, não se preocupem com esta parte aqui das funções sintáticas. Por quê, gente? Porque nós ainda não estamos vendo as funções sintáticas. Nós vamos ver as funções sintáticas mais à frente. Vamos ver as funções sintáticas lá quando estivermos estudando sintaxe. Mas eu vou precisar que você conheça uma preposição para conseguir identificar alguns termos que virão preposicionados. E aí você me pergunta assim, tá bom, Ricardo, quais são então as preposições da língua portuguesa? Gente, as preposições elas são divididas em dois tipos. Nós temos as chamadas preposições essenciais, que são as preposições mesmo. E nós temos as preposições acidentais, que são algumas palavras que vão funcionar como preposição no contexto. Quais são as mais importantes? Obviamente, as preposições essenciais. E aí, aqui não tem jeito, eu preciso conhecê-las. Essas preposições estão muito ligadas à regência.
como eu disse, né, em regra elas vão ser pedidas. Ou elas vão ser pedidas por um nome, ou elas vão ser pedidas por um verbo. Por isso que na matéria de regência que você estuda melhor a utilização das preposições. Quando um nome pede, nós chamamos de regência nominal. Quando um verbo pede, nós chamamos de regência verbal. Prestem atenção aqui. Olhem só. O verbo está pedindo essa preposição. No caso de gosto de Pedro. Gosto de Pedro. Reparem que quem gosta, gosta de alguma coisa. Esta preposição que introduz este complemento está sendo pedida pelo verbo. E aí eu não falei a vocês que os termos que a preposição ela introduz função sintática? Então você pode afirmar que esse de Pedro ou vai ser um objeto indireto, ou um complemento nominal, ou um adjunto adnominal, ou um adjunto adverbial, ou um agente da passiva, ou uma oração reduzida. Mais à frente você vai conseguir identificar, mas você já pode chutar, né, em uma dessas funções sintáticas. Pois bem, quem está pedindo aqui é um verbo, então nós estamos falando de regência... Deixa eu procurar aqui meu pincel preto, não sei, sumiu, vou escrever assim mesmo. Aqui nós estamos falando de regência... Obrigado, Chu. Aqui nós estamos falando de regência verbal, regência verbal. E aí existe uma matéria específica chamada regência verbal. Se eu disser, tenho medo de escuro, tenho medo de escuro. Quem tem medo de alguma coisa. Repare que esse de escuro, né, essa preposição de, está sendo pedida pela palavra medo. Então aqui, e medo é um nome. Por esse motivo nós estamos falando de regência nominal. Ou seja, existem duas matérias em português chamadas de regência. Uma é regência verbal, outra é regência nominal. E aí, quando a gente for estudar regência verbal e regência nominal, nós vamos entender melhor, nós vamos aplicar melhor, nós vamos utilizar melhor as preposições. Por hora, eu preciso apenas de que vocês conheçam as benditas preposições na língua portuguesa. Vamos lá? Vamos a elas? Gente, as preposições, como eu falei, elas são divididas em preposições essenciais e são divididas em preposições acidentais. Quando eu falo em uma preposição essencial, é porque eu estou falando em palavras que funcionam única e exclusivamente como preposições. Quais são estas palavras? Vamos lá. Preposições, preposição, essencial. Preposição essencial. E aí vem o poema, né, que todo mundo já sabe. Quais são elas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre e trás. Aqui estão as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui estão as 17 preposições essenciais em língua portuguesa. Gente, é claro que essas preposições, elas passam um determinado sentido, mas a gente vai perceber mais esses sentidos pelo contexto. No contexto que a gente vai perceber os sentidos que essas preposições elas vão exercer. As conjunções, por serem muitas, elas costumam passar um sentido apenas, cada uma delas. Já as preposições não, no contexto é que a gente vai entender os sentidos que elas possuem. Por enquanto não se preocupe com isso não, com essa parte de preposição e sentido. Por enquanto foque apenas em conhecer, em memorizar, em gravar estas preposições que vão introduzir aqueles termos que nós colocamos agora há pouco no quadro, né? Objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, oração reduzida, agente da passiva.
Por enquanto, foque então em conhecer as preposições que vão introduzir aqueles termos que nós havíamos mencionado, tá bom? Beleza, essas aqui são as preposições essenciais. Nós temos também as preposições acidentais. Preposição acidental. O que é uma preposição acidental? São palavras que vão funcionar como preposição, mas elas podem ser outras coisas. Como, por exemplo, conforme, malgrado, não obstante, durante, segundo, exceto, se não, tá? E outras palavrinhas aí que vão funcionar como preposição em alguns contextos. Não se preocupem muito com as preposições acidentais, não. Foquem, concentrem a energia, concentrem a força nas preposições essenciais. A gente precisa, de fato, conhecê-las. Além das preposições essenciais, nós precisamos também conhecer um outro grupo de preposição, formado por mais de uma palavra. Você já sabe o nome que isso vai receber. Quando a gente estudou a interjeição, nós falamos sobre a interjeição e falamos sobre a locução interjetiva. O que era, pessoal, uma locução interjetiva? Nada mais era do que, ou nada mais é, do que uma interjeição, só que formada por mais de uma palavra. Com a preposição acontece da mesma forma, com a conjunção da mesma forma, com a locução, com o adjetivo da mesma forma, com o verbo da mesma forma. A partir de agora, todas as vezes em que nós falarmos sobre locução, nós estaremos falando de duas ou mais palavras que vão funcionar como uma. Então, além das preposições, nós temos as locuções interjetivas. E o que são as locuções interjetivas? Observem aqui. Locuções interjetivas. Locuções interjetivas. Locuções interjetivas são mais de uma palavra que é um grupo de palavras, ou melhor, vou até definir de forma melhor. É um grupo de palavra que funcionará como preposição. E quais são as principais locuções prepositivas? Pessoal, são várias. Existem várias locuções prepositivas aqui. Mas existem algumas assim que são sempre cobradas. Por exemplo, apesar de, a fim de, a despeito de, em que pese, a, devido a, à custa de, debaixo de, à frente de, ao lado de, acima de, por causa de, em razão de, e etc. Reparem que essa estrutura, ela funciona como uma preposição só. Notem aqui, para é uma preposição. Se eu disser assim, estudei para passar. Esse para é uma preposição. E se eu disser assim, estudei a fim de passar, e pelo amor de Deus, este afim aqui é separado, não é o afim da balada, aquele do afim junto. Então, se eu disser, estudei a fim de passar, este a fim de é uma locução prepositiva, mas tem o mesmo valor, tem a mesma ideia, tá? E tem a mesma função no contexto em que ela aparece.
Dica, 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 dica. A gente vai falar disso mais à frente lá na aula de crase, mas se você já quiser anotar aí, anotem aí. Locuções prepositivas femininas trarão a crase. Não é à toa que à frente de, à custa de, à procura de, à caça de, à base de. Todas essas palavras e todas essas locuções, por serem femininas, elas virão grafadas com crase, tá? Essa é uma observação, se você quiser anotar aí, que será repetida mais à frente, quando a gente estudar a bendita crase, mas vale já saber antemão, beleza? Então, preposição é uma classe conectora que, em regra, liga palavra mas também pode ligar oração, são as orações reduzidas. As preposições, elas não exercem função sintática, elas apenas introduzem as funções sintáticas, aquelas que eu coloquei para vocês, e elas são divididas em dois grupos. Elas podem ser essenciais e podem ser acidentais. E aí você precisa conhecê-las mesmo, precisa memorizar. São 17 preposições essenciais e são algumas outras, não tantas, preposições acidentais. Vale lembrar que, além das preposições, nós temos as locuções prepositivas, que é um grupo de palavra que vai funcionar como preposição. Tranquilo, gente? Para finalizar agora, eu preciso só fazer uma observação, que é a contração. Em razão de haver poucas preposições em língua portuguesa, nós temos aí várias combinações e várias contrações dessa preposição com outras classes gramaticais. Por exemplo, então eu vou colocar aqui, ó, combinação e contração de preposição. Combinação e contração de preposição. Quando eu falo em combinação, é porque quando eu falo em combinação, é porque não há perda de letra, não há perda de som, né? O exemplo, se eu disser vou ao cinema, aqui houve uma combinação. Quem vai a algum lugar. Note que a preposição, nós não falamos que a preposição geralmente ela é pedida por um verbo ou por um nome. Note que a preposição ela é pedida por este verbo aqui, pelo verbo ir. Já este o aqui, ó, este o vem de onde? Vem de cinema. Então, vou ao cinema, em vou ao cinema, ocorreu uma combinação de preposição. Quando é que vai acontecer a contração, Ricardo? Quando essa preposição ela se fundir com a palavra seguinte. E sabe qual é a contração mais importante de todas em língua portuguesa? A bendita crase, que vai ser a contração da preposição a com o artigo definido a. Exemplo, se eu disser assim, ó, vou à peça de teatro. Vou à peça de teatro. Repare, quem vai a algum lugar. Continua saindo a preposição. A palavra peça admite o artigo a. Então, aqui, ó, em vou à peça, houve a contração da preposição a, que vem do verbo ir, com o artigo a, que está presente na palavra peça. E existem várias outras contrações em língua portuguesa. Por exemplo, a preposição em mais o vira no. A preposição de mais aquele, que é um pronome, vira aquele, ou daquele, perdão. A preposição por mais o artigo a vira pela. A preposição por mais o artigo o vira pelo. A preposição de mais isso vira disso. De mais isto vira disto. A preposição de mais o pronome pessoal ele vira dele. A preposição em mais o artigo a vira na. E assim por diante. Vocês têm várias e várias combinações, ou melhor, vocês têm várias e várias contrações
de preposição em língua portuguesa. Beleza? Então, sobre preposição era isso. Vamos só recapitular aqui rapidamente. A preposição ela é uma classe conectora que, em regra, liga palavras, mas também pode ligar oração. Ela não exerce função sintática, mas ela me mostra que uma função sintática está sendo iniciada. A preposição é dividida em dois grupos. Pode ser preposição essencial, mas também pode ser preposição acidental. Além das preposições, nós temos as locuções prepositivas, que são grupos de palavras que funcionam como preposição. E, por fim, vale lembrar que essas preposições e as locuções prepositivas, elas podem se combinar e também podem se contrair com outras classes gramaticais. Elas vão se combinar mantendo o som e mantendo a letra, e elas vão se contrair perdendo sons e perdendo letras. Tranquilos?